A noite começou como qualquer outra. Eu havia chegado em casa um pouco mais tarde do que deveria, como de costume. O trabalho parecia consumir tudo: tempo, energia e, às vezes, até minha paciência. Clara já estava dormindo quando entrei na sala, e minha esposa apenas me lançou um olhar rápido enquanto recolhia alguns brinquedos espalhados. Não precisávamos de palavras para entender o cansaço mútuo. Olhei para Clara, que dormia no sofá. Seus cabelos castanhos estavam emaranhados, e ela segurava uma boneca com a mão pequena, como se aquilo fosse tudo que importasse no mundo. Por um momento, senti uma pontada de culpa. Eu sabia que deveria estar mais presente, mas sempre havia algo mais urgente exigindo minha atenção. Fui para a cozinha, pensando no que poderia comer antes de me deitar. A casa estava silenciosa, exceto pelo som do relógio na parede. O tic-tac tinha algo reconfortante naquela solidão. Até que o silêncio foi quebrado. Foi um ruído baixo, mas suficientemente fora do comum para me fazer parar. Parecia vir da sala. Olhei em direção ao corredor escuro. Meu primeiro pensamento foi Clara. Ela tinha caído, mas não havia nenhum choro, nenhum som além daquele ruído estranho. Aproximei-me devagar. Quando cheguei à sala, algo me fez congelar no lugar. Havia uma mulher sentada na poltrona, as mãos no colo, olhando diretamente para mim. Ela parecia familiar, mas havia algo errado. "Quem é você?" perguntei, minha voz soando mais alta do que eu pretendia. Ela apenas sorriu, um sorriso que parecia carregado de segredos. "Sou Clara." Ela respondeu calmamente. "Sua filha. Mas não como você a conhece." Por um momento, fiquei sem reação. A mulher à minha frente parecia tranquila, mas cada fibra do meu ser gritava que algo estava profundamente errado. "Isso é uma piada?" perguntei, tentando controlar o tremor na voz. "Você não pode ser Clara." Ela suspirou, inclinando-se para a frente. Seus olhos, tão familiares, me encararam com intensidade. "Eu sabia que seria difícil para você acreditar. Eu sou Clara, do futuro." Eu ri, mas foi um riso nervoso, desajeitado. Algo nos olhos dela me paralisava, uma mistura de tristeza e urgência que era impossível ignorar. "Isso é impossível", murmurei, mas minha mente já começava a lutar contra minha descrença. "Ouça-me, pai", ela continuou, ignorando minha negação. "Eu vim para evitar algo terrível. Algo que pode destruir nossa família." Eu queria gritar, mandá-la embora, mas não consegui. Algo na forma como ela falava, ou talvez fosse o fato de que ela sabia exatamente como me olhar para quebrar minha resistência, me manteve parado. "O que está acontecendo?" perguntei, com a voz mais firme do que eu esperava. "Você está se afastando, pai", ela respondeu. "De mim, da mamãe, de tudo o que importa. E, se continuar assim, algo vai acontecer. Algo que não pode ser desfeito." Minha mente girava. Era um pesadelo, uma pegadinha elaborada, qualquer coisa menos real. Mas então ela disse algo que me fez engolir seco. "Você sempre me dizia que meu sorriso era a luz da casa", disse ela, com a voz mais baixa, quase um sussurro. "Mas você parou de dizer isso." Eu cambaleei para trás, sentindo um peso no peito. Ninguém, nem mesmo minha esposa, sabia disso. Era uma pequena verdade entre mim e Clara. "Por que você está me contando isso agora?" perguntei, com a voz falhando. "Porque ainda dá tempo", ela disse, levantando-se. "Mas você terá que fazer escolhas difíceis. Algumas coisas que parecem certas terão um preço alto. Só lembre-se disso." Antes que eu pudesse reagir, ela se virou e desapareceu no corredor, deixando apenas o som do silêncio e uma sensação de vazio. Depois daquela noite, nada parecia igual. A mulher, ou Clara do futuro, como ela afirmava ser, não voltou, mas suas palavras ecoavam em minha cabeça como um relógio marcando o tempo que eu não sabia quanto ainda tinha. Eu tentei, pela primeira vez em muito tempo, mudar. No café da manhã, me sentei ao lado de Clara. Ela brincava distraidamente com cereais, e eu, meio sem jeito, perguntei como tinha sido a escola no dia anterior. "Foi boa", ela respondeu, sem olhar para mim. Era uma resposta automática, como se eu fosse um estranho tentando entrar em seu mundo. Mas eu persisti.
Perguntei sobre seus amigos, seus professores, e, lentamente, vi seu olhar se iluminar. Essa mudança, no entanto, não foi bem recebida por todos. Minha esposa parecia desconfiada. Quando Clara saiu para a escola, ela se virou para mim, os braços cruzados. "O que está acontecendo com você?" ela perguntou. "De repente, você decide ser pai presente? Por que agora?" Eu não sabia o que dizer. Não podia contar a verdade. Quem acreditaria? Então, murmurei algo sobre querer ser melhor, e ela apenas balançou a cabeça, cética. No trabalho, as coisas também começaram a desandar. Dedicar mais tempo à família significava menos tempo para as demandas infinitas do escritório. Meu chefe me chamou para uma conversa e, embora tenha sido cordial, deixou claro que esperava mais de mim. Mas o pior veio à noite, quando encontrei algo estranho no quarto de Clara. Era um desenho, rabiscado em folhas de caderno. Nele, havia um homem que parecia comigo, com olhos grandes e desesperados, e atrás dele, uma sombra enorme. "Você fez isso, Clara?" perguntei, mostrando o papel. Ela olhou para mim, hesitante, antes de dar de ombros. "Foi só um sonho", disse ela, baixinho. Minha respiração ficou presa. Aquela sombra me parecia estranhamente familiar, como se já tivesse visto em algum lugar, mas não sabia onde. Naquela noite, enquanto Clara dormia, eu fiquei sentado no sofá, segurando o desenho. A sensação de que algo estava profundamente errado não me deixava em paz. Os dias seguintes foram um borrão de tentativas frustradas de reconectar minha vida. Eu estava tentando ser mais presente, mais atento, mas parecia que quanto mais eu tentava, mais tudo escapava por entre meus dedos. Clara parecia feliz, mas algo nela me preocupava. Havia um olhar em seus olhos, algo que eu não conseguia decifrar. Então, ela voltou. Era tarde da noite, e eu estava na sala, cercado por papéis de trabalho que eu havia prometido revisar. O barulho suave de passos me fez levantar os olhos, e lá estava ela, Clara do futuro, parada no meio da sala como se nunca tivesse ido embora. "Você está indo bem", ela começou, a voz carregada de um tom neutro que não me oferecia consolo. Mas ainda não o suficiente. Fiquei de pé, mais confuso do que nunca. "O que você quer dizer com isso?" "Eu estou tentando. Estou fazendo mudanças." Ela balançou a cabeça, como se minha frustração fosse previsível. "Você está olhando para as coisas erradas, pai. Não é sobre trabalhar menos ou fazer perguntas triviais. É sobre o que você realmente valoriza. Sobre o que você está disposto a sacrificar." "Sacrificar?" perguntei, sentindo o peso daquela palavra. Ela não respondeu diretamente. Em vez disso, pegou algo do bolso, um pequeno chaveiro de plástico com a inicial C, o mesmo que Clara havia perdido meses atrás. "Você se lembra disso?" "Claro", respondi. Ela chorou por dias até esquecermos completamente. Ela não esqueceu, Clara do futuro disse, quase com tristeza. "Você esqueceu." E coisas assim vão acumulando até o momento em que não há mais volta. Eu estava prestes a responder, quando percebi outra coisa. As feições de Clara pareciam mais tensas, quase sombrias. Era como se algo dentro dela estivesse mudando. "Por que você não me conta a verdade de uma vez?" perguntei, a voz subindo. "O que realmente vai acontecer?" Ela me encarou por um longo momento antes de finalmente responder, quase num sussurro. "Algumas verdades são mais perigosas do que você pode imaginar. E, às vezes, saber demais é o que nos condena." Antes que eu pudesse perguntar o que isso significava, ela desapareceu mais uma vez, como um fantasma. Eu fiquei ali, no silêncio da sala, sentindo o peso das perguntas sem respostas. Naquela noite, o desenho da sombra voltou à minha mente, e o medo de que talvez eu estivesse apenas arranhando a superfície de algo muito maior tomou conta de mim. Na noite seguinte, acordei sobressaltado com um barulho no quarto de Clara. O som era baixo, quase como um sussurro de vento, mas havia algo de errado. Pulei da cama e fui até o corredor. A porta estava entreaberta e, à luz fraca do abajur, vi Clara sentada no chão, desenhando. Ela estava inclinada sobre um caderno, concentrada, mas o desenho que fazia me arrepiou. Era o mesmo homem, eu, cercado por sombras que agora pareciam se mover,
quase vivas na página. Clara, o que você está fazendo? Minha voz soou mais dura do que eu pretendia, e ela se encolheu. É só um sonho, disse ela, sem me olhar. Mas está ficando maior. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer com aquilo, senti um frio percorrer o corredor. Virei-me instintivamente, e lá estava Clara do futuro, de pé na porta do quarto. Está na hora, ela disse, sua voz firme, mas carregada de algo que parecia remorso. Hora de quê? Gritei, sentindo a tensão atingir um ponto insuportável. Hora de escolher, ela respondeu, caminhando em minha direção. Eu não vim aqui para te salvar. Vim para garantir que você entenda o preço. Ela estendeu a mão, mostrando o chaveiro de plástico com a inicial C. Você sabe o que isso significa, não sabe? Eu queria negar, queria dizer que não fazia ideia, mas algo dentro de mim sabia a resposta. O chaveiro era um símbolo do que eu havia esquecido, das pequenas coisas que haviam se perdido. Se você continuar ignorando o que realmente importa, ela continuou, você será o responsável por aquilo que mais teme. Eu não entendo. Explode, a raiva misturada com medo. Me diga exatamente o que vai acontecer. Não há tempo, ela respondeu, os olhos tristes. O destino já está em movimento. Tudo o que posso fazer é te dar uma última chance. Foi quando ouvi um som no quarto de Clara. Virei-me rapidamente e vi minha filha parada, segurando o desenho. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Papai, por que você está gritando? Ela perguntou, com a voz tremendo. Eu me ajoelhei ao lado dela, segurando seus ombros pequenos. Eu só quero proteger você, sussurrei. Ela me olhou por um longo momento e então murmurou algo que fez meu coração parar. E se já for tarde demais? Aquela frase de Clara. E se já for tarde demais? Ecoava na minha cabeça enquanto ela voltava para a cama, deixando-me sozinho com minhas perguntas e medos. O quarto parecia mais frio, mais pesado, como se cada canto escondesse algo que eu não queria ver. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na sala, encarando o vazio, esperando que Clara do futuro voltasse. Mas ela não voltou. Pela manhã, tudo parecia normal. Clara comeu seu café da manhã em silêncio, minha esposa reclamou sobre a louça acumulada, e eu tentei agir como se fosse mais um dia qualquer. Mas havia uma sensação de inevitabilidade em tudo. Foi então que percebi o desenho. Clara o tinha deixado na mesa da sala antes de sair para a escola. Era o mesmo desenho perturbador de antes, mas com um detalhe novo. A sombra agora tinha uma forma mais definida. E o que vi quase me fez cair. Era a silhueta de alguém segurando as mãos de Clara, mas o rosto estava vazio, como se nunca tivesse existido. Naquele momento, entendi. Não era apenas sobre estar presente fisicamente. Era sobre o que eu deixava Clara sentir, o que ela via em mim. Eu era o vazio na sombra. Tomei uma decisão. Naquela tarde, voltei mais cedo para casa. Larguei o celular, o computador e tudo que me distraía. Esperei Clara chegar da escola e, pela primeira vez em muito tempo, sentei ao lado dela sem pressa, sem perguntas automáticas. Apenas para ouvir. Ela parecia surpresa no início, mas, lentamente, começou a falar. Sobre os amigos, os medos, os sonhos. E eu escutei. Pela primeira vez, realmente escutei. Não sei dizer se fiz o suficiente para mudar o que Clara do futuro havia previsto. Talvez nunca saiba. Mas, naquela noite, ao colocar Clara na cama, ela me abraçou apertado e sussurrou, eu te amo, papai. Foi nesse momento que percebi que, mesmo que fosse tarde para mudar o futuro, eu ainda tinha o presente. E talvez, só talvez, isso fosse o bastante.